Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura do livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, O Poder da Consciência sobre a Matéria e os Milagres. Eu sou Lívia Antônio e vou ler para vocês A Programação Humana, quando os bons e velhos mecanismos começam a falhar. Voltemos ao conceito de desafio evolucionário dos seres humanos, que tem de aprender tudo rápido para sobreviver e se tornar parte da comunidade social. A evolução nos presenteou com a habilidade de absorver um número inimaginável de comportamentos e crenças em nosso sistema de memória. Pesquisas recentes sugerem que a chave para a compreensão desse mecanismo é a atividade elétrica flutuante do cérebro, que pode ser medida por um eletroencefalograma, EEG, entre parênteses. A definição literal de eletroencefalograma é, abre aspas, figuras elétricas da cabeça, fecha aspas. Essas figuras, cada vez mais sofisticadas, revelam com detalhes a atividade cerebral nos seres humanos. Tanto adultos quanto crianças apresentam EEG com variação entre ondas de frequência mais baixa, chamadas delta, às mais altas, chamadas beta. No entanto, os pesquisadores observaram que a atividade EEG em crianças revela, em todos os estágios de desenvolvimento, a predominância de um tipo específico de onda cerebral. O Dr. Rima Leibowitz descreve em Quantitative EEG and Neurofeedback o processo desses estágios de desenvolvimento na atividade cerebral. Leibowitz, 1999 e 2002. Entre o nascimento e os 2 anos de idade, o cérebro humano opera predominantemente na frequência de EEG mais baixa, ou seja, entre 0,5 e 4 ciclos por segundo, Hz. A faixa, conhecida como ondas delta. Embora essa seja sua faixa predominante, os bebês ocasionalmente apresentam momentos de atividade cerebral mais alta. Crianças começam a entrar em níveis de atividade EEG mais altos, como o chamado θ, de 4 a 8 Hz, com mais frequência e durante períodos mais longos entre os 2 e os 6 anos de idade. Os hipnoterapeutas conseguem fazer com que a atividade cerebral de seus pacientes atinja delta e θ, porque essas faixas de baixa frequência permitem que eles entrem em um estado mental mais sugestionável e programável. Isso nos ajuda a entender como as crianças, cujo cérebro opera na mesma faixa de frequência entre o nascimento e os 6 anos de idade, pode armazenar o volume fantástico de informações que precisam para se adaptar e sobreviver ao ambiente. A habilidade de processar uma vasta quantidade de informações demonstra haver uma adaptação neurológica importante para facilitar esse intenso programa de enculturamento. O ambiente humano e a convivência social exigem e causam mudanças tão rápidas que não adiantaria transmitir comportamentos culturais por meio de instintos geneticamente programados. As crianças pequenas observam o ambiente e absorvem a sabedoria do mundo, fornecida por seus pais, diretamente em seu sistema de memória subconsciente. Como resultado, passam a ter os mesmos comportamentos e crenças deles. Os pesquisadores do Instituto de Pesquisa de Primatas, da Universidade de Kyoto, descobriram que os bebês chimpanzés também aprendem a observar a mãe. Os pesquisadores ensinam uma mãe chimpanzé a identificar letras japonesas de cores diferentes. Quando a letra de uma cor específica era mostrada em uma tela de computador, a chimpanzé aprendeu a escolhê-la entre uma gama de cores. Quando escolhia a cor certa, recebia uma moeda que introduzia em uma máquina e ganhava uma fruta. Ao longo de todo o processo de treinamento, seu bebê permanecia perto dela. Para a surpresa dos pesquisadores, um dia, enquanto a mãe estava tirando a fruta da máquina com a moeda, o filhote foi até o computador. Quando as letras coloridas surgiram na tela, ele escolheu o item correto, recebeu a moeda e foi até a máquina para pegar uma fruta. Isso os levou a concluir que as crianças podem absorver as habilidades mais complexas apenas por meio de observação, sem necessidade de serem ensinadas diretamente pelos pais. Science, 2001.
Em nós humanos, os comportamentos básicos, crenças e atitudes dos pais também são incorporados, entre aspas, às redes sinápticas de nossa mente subconsciente. E uma vez que passam a fazer parte de nós, controlam nossa biologia pelo resto da vida. 3 pontinhos, a menos que encontremos uma maneira de reprogramá-los. Se você duvida da sofisticação desse sistema, tente se lembrar da primeira vez que seu filho disse um palavrão. Provavelmente você percebeu que a pronúncia, a entonação e até o contexto eram exatamente iguais aos seus quando xinga. Com seu sistema tão preciso, imagine as consequências para uma criança que ouve dos pais frases do tipo, abre aspas, criança idiota, fecha aspas. Abre aspas, você não merece ganhar as coisas, fecha aspas. Não serve para nada, entre aspas, não deveria ter nascido, entre aspas, ou é um fraco, entre aspas. Quando pais descuidados ou que não gostam dos filhos transmitem a eles esse tipo de mensagem, nem sempre têm consciência de que as informações são armazenadas na mente subconsciente das crianças como, abre aspas, fatos reais, fecha aspas. Da mesma maneira que os dados em um computador. Durante a primeira fase de desenvolvimento, a consciência da criança ainda não se desenvolveu o suficiente para filtrar ou identificar essas afirmações como algo que os pais disseram em um momento de raiva e que não são necessariamente características do seu eu, entre aspas. Mas, uma vez dentro da mente subconsciente, elas passam a ser verdades, entre aspas, que inconscientemente moldam o comportamento e o potencial da criança ao longo de toda a sua vida. À medida que crescemos, nos tornamos menos suscetíveis à programação externa, pois atingimos a frequência cerebral alfa, de 8 a 12 Hz. A atividade alfa é mantida no período de consciência tranquila, enquanto a maior parte de nossos sentidos, como a visão, a audição e o olfato, captam o mundo externo. A consciência é um órgão sensor, entre aspas, e se comporta como um espelho, refletindo o trabalho da comunidade celular do corpo. É a chamada consciência do eu, entre aspas. Quando a criança atinge os 12 anos de idade, seu EEG começa a mostrar períodos mais longos de uma frequência ainda mais alta chamada ondas beta, de 12 a 35 Hz. O estado beta do cérebro se caracteriza pela, abre aspas, consciência ativa ou concentrada, fecha aspas, a mesma que você está utilizando ao ler este livro. Recentemente foi descoberto um quinto estado de EEG ainda mais alto, chamado de ondas gama, acima de 35 Hz. Essa frequência é a predominante em momentos de alto desempenho, entre aspas, como o dos pilotos no momento em que estão pousando um avião, ou um tenista quando está fazendo uma jogada que pode definir a partida. Quando a criança passa para a adolescência, sua mente subconsciente está saturada de informações como o seu modo de andar, a consciência de que jamais será alguém na vida ou a noção de que pode obter tudo o que planejar. Depende do incentivo ou do tratamento que recebeu dos pais até aquele momento. O conjunto dos instintos geneticamente programados e das crenças que adquirimos de nossos pais formam a mente subconsciente, que pode tanto nos impedir de manter o braço esticado em um consultório de quiroprática, quanto sabotar todas as promessas que fazemos no ano novo, de que iremos parar de comer demais, usar drogas e medicamentos e etc. Volta então à questão das células, que podem nos ensinar muito sobre nós mesmos. Já disse muitas vezes que cada uma delas tem uma inteligência própria, mas quando se agrupam para criar comunidades multicelulares, passam a seguir, abre aspas, a voz coletiva, fecha aspas, do organismo, mesmo que ela implique comportamentos autodestrutivos. Nossa fisiologia e padrões de comportamento se desenvolvem de acordo com as verdades, entre aspas, dessa voz central e todas as suas crenças, sejam elas construtivas ou destrutivas. Já mencionei o poder da mente subconsciente, mas quero enfatizar que não há necessidade de a considerarmos uma fonte assustadora, poderosa e freudiana de conhecimento, entre aspas, destrutivo.
Na verdade, o subconsciente é um grande centro de dados e programas desprovido de emoção, cuja função é simplesmente ler os sinais do ambiente e seguir uma programação estabelecida sem nenhum tipo de questionamento ou julgamento prévio. A mente subconsciente é como um disco rígido, entre aspas, que armazena nossas experiências de vida. Os programas são basicamente comportamentos de estímulo-reação. Os estímulos que ativam o comportamento podem ser sinais que o sistema nervoso detecta do mundo externo e ou de dentro do próprio corpo, como emoções, prazer e dor. Quando um estímulo é captado, gera automaticamente a mesma reação comportamental que foi aprendida na primeira vez em que foi detectado. Na verdade, as pessoas que percebem e passam a observar esse tipo de resposta automática admitem que muitas vezes os, abre aspas, botões em seu organismo são involuntariamente pressionados, fecha aspas. Antes da evolução da mente consciente, as funções dos cérebros animais eram diretamente ligadas à mente subconsciente. Essas mentes primitivas eram mecanismos simples de estímulo-reação que respondiam automaticamente ao ambiente, por intermédio de ações geneticamente programadas, entre aspas, instintos, ou de comportamentos adquiridos. Esses animais não acionavam esses comandos conscientemente. Eram atos reflexos e incondicionais, como o piscar de olhos em um ambiente empoeirado ou o reflexo de chutar com a perna quando o médico bate em nossa junta no joelho. Bem, essa é a leitura de hoje e nós estamos percebendo, espero que vocês também, que realmente nós estamos chegando ao ponto chave, ao ponto delicado, ao ponto máximo deste livro, que é justamente como as nossas crenças influenciam a nossa vida, a nossa biologia, o nosso corpo, enfim, tudo à nossa volta, não é? Muito importante esse livro, muito importante. Estou encantada e muito agradecida ao Bruce Lipton, professor Bruce Lipton, pela delicadeza com que ele traz, não é, todo esse assunto desde o início. Embora, como eu já disse, biologia não era exatamente a minha matéria preferida, mas foi muito proveitoso e tenho certeza que será útil em algum momento, mas agora, daqui para frente, assim, esse assunto já é mais habitual para mim, já é mais familiar para mim. Então, um assunto maravilhoso, a mente consciente e inconsciente, a gente está mergulhando nisso a cada leitura. Gostaria também de pedir a vocês que estão acompanhando a leitura deste livro que sugiram um próximo livro. Nós estamos quase chegando no final, faltam umas 40 páginas mais ou menos. Com certeza até o final do mês a gente vai terminar e vocês podem sugerir o livro que vocês gostariam que eu lesse. Vai ser muito legal receber as sugestões de vocês, tá bem? Então, do meu coração para o seu coração, eu desejo que os seus sonhos se realizem e até o próximo áudio.